Muito bem, pessoal. Olá, quero dar as boas-vindas mais uma vez a todos vocês. Agora na disciplina de TCC 2, que dando continuidade às atividades que vocês desenvolveram lá no TCC 1, ela serve principalmente para que nós possamos fechar o projeto. E não só fechar o projeto, de certa forma, já estabelecer os instrumentos de coleta de dados, dando a oportunidade daqueles que conseguirem adiantar essa atividade ao longo dessa disciplina, que já possam coletar os dados já durante o desenvolvimento do TCC2. Claro que para isso é importante a gente ir refinando o projeto, descrevendo adequadamente a metodologia e já tendo em mãos as formas de coletar e analisar os dados para que vocês possam ir a campo e começar a obter as informações que precisam para desenvolver o TCC3, que diz respeito à construção da monografia, do relatório do TCC. Nós vamos, então, nessa conversa, que ela tende a ser rápida, né, já que fica gravada, nós vamos dividir em dois momentos. No primeiro momento, vou fazer alguns comentários a respeito do TCC1, como foi, algumas impressões, de maneira geral, não individual, até porque eu procuro fazer o parecer individualizado para cada um de vocês, apontando coisas específicas, né? Falaremos, então, ainda um pouco sobre o referencial teórico, que é a parte final do TCC1 e a primeira parte do TCC2, e também iniciaremos a abordar os procedimentos metodológicos, a metodologia do trabalho. Aquilo que dará sustentação científica, confiabilidade e, sobretudo, as melhores condições possíveis para que vocês coletarem dados valiosos, importantes, confiáveis, para que possam fazer a melhor análise. Eu sempre lembro que o TCC ele é um processo, como eu posso dizer, que ele prepara vocês para a obtenção de dados de qualquer natureza. Quem de vocês vai continuar para pós-graduação, ali mestrado, doutorado, vai ver que não muda muito, vai complexificar algumas partes, mas a estrutura e a lógica do método científico é o mesmo que a Unijuí adota. Então, nós já nos antecipamos e habilitamos os estudantes a construírem um caminho metodológico que permite vocês estudarem, como disse, em programas lato sensu e stricto sensu, mestrado, doutorado, na Unijuí, em qualquer universidade do país, porque as lógicas não são muito parecidas com aquela que nós adotamos. Tá? Como de praxe, eu sempre preparo um material de consulta para que eu possa dar algumas orientações gerais. E por que orientações gerais? Porque no TCC, eu já comentei isso lá no TCC1, ele é muito específico. Cada um de vocês tem uma temática diferente, um locus de investigação diferente, ou seja, um lugar onde vai ser feito o estudo é distinto dos demais. O conteúdo que vai compor a monografia vai ser diferente, então não há uma regra geral, assim, ou uma dica que sirva integralmente para todos. Mas é claro que há uma estrutura que é comum a todos. E essa estrutura, é claro, que eu pretendo passar para vocês hoje. A partir dessa estrutura, você vai, enfim, explorar o conhecimento em torno do seu objeto de estudo, sendo guiado por meio de alguns pontos em comum que nós vamos encontrar em todos os TCCs. E essa, então, é a lógica que nós trabalhamos. Lembrando que depois, né, vocês vão ter uma primeira entrega, que eu vou avaliar ainda. Na TCC1 foi basicamente comigo, embora vocês falaram com o orientador e orientadora, né? O TCC2 vai ser um pouco comigo, um pouco com o orientador, a atribuição da nota. Então eu vou explicar mais ou menos o que eu espero na primeira entrega e o que vai ficar para a entrega final, tá bom? Então eu vou dar início apresentando alguns slides que vocês vão utilizar também para acompanhar a lógica de desenvolvimento do TCC1. Tá? Eu só vou pedir uma ajuda para vocês, aí se vocês puderem me indicar se estão enxergando os slides na tela, porque eu não consigo mais vislumbrar, né? Mas acredito que está dando certo.
Sim, Ok? professor. Obrigado, valeu, obrigado. Vamos lá, então. Assim como de praxe, a disciplina de TCC 1 e 2 ela tem ficado comigo, tá? Em função de que eu já tenho trabalhado com a disciplina de projeto de TCC, desenvolvimento de TCC, na Unigio, acho que há mais de 15 anos. Tanto que eu já tenho uns 2 ou 3 livros publicados sobre o processo, sobre metodologia, enfim. E a instituição geralmente me convida para desenvolver esse processo inicial de reflexão no TCC. Lembrando que no TCC 3 eu não estarei, enquanto professor da disciplina, somente orientando aquelas pessoas que me escolheram para orientá-los. No TCC 3, quem vai conduzir a disciplina, se não me engano, é o professor Martin Lederman ou o professor Marcelo Didoné, que são os coordenadores do curso. Então, são eles que são os responsáveis por essa articulação. Embora, basicamente, a relação ela vai se dar muito com os orientadores, do que propriamente com esses professores. Esses professores só vão organizar para vocês a vida lá nas bancas, fazer as atas, os processos, convocar os professores. Então, provavelmente lá pelo mês de dezembro nós iremos nos encontrar novamente, só que daí nas bancas de TCC, tá? Mas vamos lá. O que consiste basicamente a disciplina de TCC 2? Então, nós vamos fazer uma análise sobre os capítulos 2 e 3 do projeto, falando ainda sobre referências, anexos e apêndices. Basicamente é isso que nós tratamos aqui. Vocês vão ver que tem uma parte que está em amarela, né? Essa parte em amarelo, ela é o elemento central da primeira entrega, certo? Ou seja, a primeira entrega ela vai compor principalmente o capítulo 2 e o capítulo 3 até o item 3.4. É isso que vocês têm para entregar lá no mês de julho, tá? E depois eu vou explicando um pouco como vocês vão procurar construir essas partes. É complexo, sim, não é uma coisa que a gente faz tão normalmente, embora alguns de vocês já tenham experiência, né, em TCC, algumas pessoas estão fazendo segunda graduação, mas é importante que vocês se apropriem, sobretudo da metodologia. Qual é a importância da metodologia do ponto de vista científico? Você deve descrever de tal modo o teu processo de coleta e análise de dados do ponto de vista de que um pesquisador, se quiser daqui a 10 anos, 15 anos, fazer novamente esse estudo para comparar os resultados com o teu, ele vai ter que ler a tua metodologia e entender exatamente cada método, cada instrumento de coleta, o passo a passo do que você fez, para que ele possa seguir os mesmos passos e poder ter condições de comparar os resultados. Então, a metodologia tem que detalhar cada um dos elementos que são necessários para compor o processo de coleta e análise de dados, permitindo ao leitor futuro replicar o teu estudo. Então, o rigor metodológico, teórico e científico da metodologia, ele é essencial para que nós possamos replicar, refazer os estudos futuramente. E é o que dá confiabilidade. Se o teu estudo não for refeito no futuro, pelo menos ele vai dar confiabilidade às análises e às interpretações que você vai trazer. Então, isso é o que compõe o restante, na verdade, até o final do TCC2, que daí a última versão lá você vai entregar todo o capítulo inicial, enfim, a partir de agora sempre você vai trazendo o que tinha no TCC1 para as próximas entregas. Então, em capa, folha de rosto, vem tudo novo. Mas eu só estou dando ênfase aqui aos itens 2 e 3, porque o item 2, você já tinha o referencial teórico no TCC1, mas você tinha feito uma primeira versão do referencial, né? Onde eu era mais flexível, digamos, embora tinha que avaliar mesmo, também. O item 2 vai ser o refinamento do referencial teórico. Tá? Então, aqui é necessário aprofundar, trazer mais autores,
ajustar, corrigir aspectos que estavam presentes com falhas no TCC1 e que agora você vai ter a oportunidade de fazer uma versão definitiva do TCC2. E esses itens, do item 3.1 ao 3.4, é o coração da metodologia. Eu sempre peço para ela ser entregue agora, porque daí eu tenho tempo de avaliar e ver o que é possível ajustar ainda. Embora eu vá ter um comportamento diferente na correção dessa versão. Por quê? Porque a metodologia, ela depende muito de um diálogo de vocês com os orientadores. Isso quer dizer que quando eu vou avaliar a metodologia, vocês podem ter colocado uma coisa lá, eu não posso dizer, não é assim. Porque talvez o orientador quer que vocês coloquem isso. Mas se eu encontrar alguma dificuldade no método que vocês estão adotando, vocês vão ver assim, olha, sugiro que converse com seus orientadores sobre tal abordagem. Isso quer dizer que pode ser que eu tenha visto algum probleminha, pode ser alguma dificuldade, eu não posso apontar o problema. Apontar diretamente assim, olha, você está querendo fazer um levantamento, uma enquete, dizendo que está usando abordagens e pesquisas com instrumentos fechados, só que o questionário basicamente é com questões abertas, então há incongruência. Eu vou colocar algumas coisas sutis, assim, dizer, olha, troca uma ideia com o teu orientador. Então, daí, muito disso é um combinado na metodologia de vocês com os orientadores. Embora, essa primeira versão, eu sempre peço para vocês se desafiarem a fazerem sozinhos, com base no que vocês entenderem aqui. Nada impede, é claro, de pegar alguma dica com os orientadores, mas procurem montar a primeira versão, o primeiro texto, individualmente, para depois daí submeterem aos orientadores. Então, eu acho que sempre uma lógica assim da gente se provocar e se desafiar a fazer. É o momento da gente construir condições de andar com as próprias pernas. Tá? Então, falando do referencial teórico, rapidamente, tá? De maneira geral, boa parte dos referenciais teóricos lá no TCC1 foram bem elaborados para uma primeira versão, né? Se centraram em tópicos importantes, a maioria, né? Ou seja, foram coerentes no referencial teórico, aquilo que apareceu no problema, nos objetivos geral e específicos, na justificativa, e a maioria concentrou o referencial em torno do objeto central de pesquisa. Isso foi muito bom de ver, né, que vocês escolheram bem, a maioria, pelo menos, escolheram bem os tópicos. Quando digo maioria, isso quer dizer que há algumas poucas pessoas que fizeram, digamos, textos que eu, de fato, não compreendi. E eu coloquei no parecer, olha, eu não entendi por que você está trazendo esse tema para o teu projeto. Então, eu apontei. De maneira geral, a maioria também construiu as citações de forma adequada, embora alguns ainda usam uma versão anterior da BNT. Eu fiz alguns apontamentos sobre isso também. Eu sei que a bibliotecária fez um vídeo que disponibilizou a vocês, dando orientações sobre a nova maneira de fazer as citações. Ou seja, antes tinha citação de autor, sobrenome de autor em maiúsculo, isso não tem mais, mesmo dentro parênteses. Então, são detalhezinhos que vocês podem ir ajustando. Quais foram as principais fragilidades que eu encontrei no referencial? Pouca profundidade, embora eu sei que era uma primeira versão. Quando digo pouca profundidade, eu tinha referenciais teóricos de 2 páginas. E, às vezes, com um conjunto de vários subtítulos, com um parágrafo conceituando cada item. Então, isso eu acho insuficiente para sustentar um trabalho que vocês pretendem desenvolver. O referencial teórico, revisitando, e aqui tem aspectos já nesses tópicos, ele deve permitir vocês terem maior clareza sobre a problemática do estudo, compreender melhor os grandes assuntos, compreender, quando eu digo teoricamente, né? Isso quer dizer que a pessoa, você tem que, ao desenvolver o referencial teórico,
se tornar quase um palestrante sobre esse tema. Você tem que compreender, de fato, conceitualmente, aquelas temáticas que estão sendo apresentadas. Então, é preciso ver, na visão de vários autores, o que se diz sobre isso. E vocês precisam aprender, estudar a respeito. Então, não é só uma lida, copiar e colar um parágrafo, não é isso. Vocês precisam aprofundar os seus estudos a respeito. Sobretudo, ele vai permitir da densidade conceitual, inclusive, em alguns casos, até ver ideias de como proceder uma pesquisa, um processo de coleta e análise de dados. E foi aí que eu encontrei, talvez, alguns pontos que podem ser melhorados ainda. O que a gente espera quando lê um referencial? Quando digo a gente, os professores que vão participar da banca. Você vai ter lá o capítulo 2, referencial teórico, vai ter 2.1, subtítulo, 2.2, um outro, 2.3. Não precisa ter vários subtítulos. O que você tem que ter é a profundidade em cada um. Então, isso quer dizer que um referencial teórico, em geral, nos projetos, tem em torno de 10 a 15 páginas. Então, isso é mais do que 2 ou 3. Ah, mas se a minha tiver 7, tudo bem, como você e seus orientadores, desde que você consiga ter profundidade no que for abordado. Isso não é algo tão simples, porque você tem que cavar teorias, ir atrás de obras, né? E às vezes não é tão fácil, mas também nunca foi tão fácil. Não, por quê? Porque vocês têm acesso à biblioteca digital, isso antigamente não existia, a gente tinha que migrar de uma biblioteca para outra e não tinha tanto livro assim. Então, existem bibliotecas físicas nos campi da universidade e tem uma série de bibliotecas digitais, bases de dados, de dissertações e teses, que isso não existia. Né? Eu sempre conto, eu precisei, quando fiz a minha dissertação de mestrado, lá pelos anos 2000, alguma coisa, eu precisei pagar para uma instituição, para uma universidade, me mandar do Rio de Janeiro uma dissertação que eu nem sabia se era boa. Eu precisava pagar as cópias e pagar um SEDEX para enviar do Rio de Janeiro para mim, aqui no interior, porque eu queria ter uma referência de um trabalho similar. Hoje você encontra centenas, milhares lá na base da CAPES, então vocês têm muito acesso. Mas o que eu espero no referencial teórico é que quando você abra um título de um item para desenvolver, que você tenha pelo menos 3 autores diferentes lá dentro, apresentando suas teorias. Eu sempre diria assim, o ideal é que fosse de 5 para cima, mas se tiver 3 já ajuda, porque você nunca pega a ideia de um único autor. Você pode até pegar de 3 autores diferentes e ver que eles pensam igual. Ótimo! Você fez um referencial que constatou, fulano diz isso, Beltrano diz isso, Cicrano diz isso, ou seja, percebe-se que eles têm o mesmo alinhamento. Já Cicrano acrescenta mais alguma coisa. Então é fundamental, gente, como dica, não é que seja uma regra geral, 3 autores diferentes em cada tópico, pelo menos. O ideal de 5 para cima. Outra coisa, evitar pegar o mesmo autor e usar ele na sequência, certo? O que eu digo na sequência? O mesmo autor aparece em 10 parágrafos seguidos. O ideal é que você tenha um autor, um outro parágrafo, um outro autor, no outro parágrafo, um terceiro autor, para daí, de repente, voltar ao primeiro. Entende? Porque o referencial teórico é uma construção dentro do campo conceitual que você pega fragmentos de ideias de vários autores e vai compondo uma síntese. Tá? Isso é desafiador. Né? Não é algo que a gente faz normalmente, mas é possível fazer, porque alguns fizeram isso de forma brilhante no trabalho, no TCC1. E quem não conseguiu, gente, é aprendizado. Vamos lá, a gente vai procurando melhorar cada versão entregue. E aí, nessa construção, outra coisa que eu quero frisar, é fundamental que você tenha lá várias obras da biblioteca digital sendo citadas. E como o curso é na modalidade EAD, pressupõe-se que boa parte dos acessos que vocês vão ter a obras, elas não vai se dar por livros físicos, e sim digitais. Então é fundamental que se tenha lá também. Eu já falei isso lá em TCC1 e reforço, porque eu encontrei trabalhos inteiros sem nenhum acesso, sem nenhuma referência à biblioteca digital. Então é fundamental. E o principal é você tentar buscar obras que tenham de 2020 para cima, algumas.
Você pode ter clássicos de 1910, não tem nenhum problema. Mas que no bojo da construção do referencial nós tenhamos também a literatura mais recente a respeito desse assunto. Então, são observações gerais que agora é hora de refinar o referencial. Tá? E outra coisa, que daí eu encontrei bastante problema. Muitas obras citadas no referencial não estão na lista de referências. Isso é um pecado grave, isso tem que ajustar. Isso é tecnicamente inadmissível no TCC, porque se você citou uma obra dentro do texto do referencial teórico, obrigatoriamente esse autor precisa constar no rol das referências. Eu confesso que eu não fiz pente fino de um por um, eu peguei por amostragem. E na amostragem eu pegava que não existia o autor citado lá dentro, em várias situações. Né? Por que eu peguei por amostragem? Bom, porque eu tenho uma centena de TCCs para corrigir, em várias modalidades e campos diferentes. Então, eu olhava, eu fazia a leitura e buscava alguns que estavam citados, citavam uma referência. E eu já apontei também, aqueles que eu encontrei, dá uma revisada se todos estão citados. Então, para a versão definitiva, é fundamental que isso ocorra. Então, isso são ainda as dicas do referencial. E aí, eu coloco aqui a lista de prioridade, aonde você pode obter itens para o referencial. Então, lembrem-se, é uma dica, um referencial é umas 10, 15 páginas. Alguns construíram de 30 páginas, tudo bem. Mas a minha preocupação é quem construiu de 2 ou 3 páginas. Aí não tem profundidade suficiente para sustentar um estudo profundo. Então, eu preciso de vários autores e aprofundar teoricamente. Então, você vai buscar em livros, preferencialmente, sejam eles físicos ou digitais, lá na minha biblioteca, por exemplo. Teses, dissertações e TCCs, periódicos, revistas científicas, né? Relatórios de pesquisa, análises de eventos científicos, revistas, para pegar base de dados. Em último lugar, eu colocaria a internet, porque teve trabalhos que foram basicamente montados com recorte de sites, de blogs. Isso é de uma fragilidade conceitual enorme, porque esses blogs, muitas vezes, colocam opiniões não fundamentadas, e elas não são suficientes para sustentar um trabalho. Tá? Então, revisem quem, por acaso, usou isso em demasia. E, no final, tem ali a referência. É importante que todas as obras sejam listadas. E aí temos o capítulo que integra a metodologia. Ele se subdivide em 6 tópicos, tá, gente? A classificação da pesquisa, que é onde você conta para o leitor que tipo de estudo você está fazendo. E ele é eminentemente teórico e conceitual. Você vai dizer, meu estudo é isso, segundo o autor tal, esse tipo de estudo é tal coisa e serve para tal coisa. O meu estudo também é isso, e segundo o autor tal, então você vai trazendo uma classificação com uma definição teórica do que ela significa. Tá? E eu vou dizer quais são os itens que vocês vão usar para classificar o estudo, dando um exemplo sempre. O item 3.2 é o universo amostral. Quando ele é válido? Quando você vai entrevistar pessoas. Se alguma pessoa for abordada por você, ele vai fazer parte do universo amostral. Ou você pode usar um outro título aqui, população e amostra, seja o que for. Agora, se você fizer só pegando dados de balanço, por exemplo, da CVM, ou pegar dados, relatórios da CVM, não vai ter entrevistas. Então, aí não precisa do universo amostral. Ele é válido principalmente quando você vai coligir dados de pessoas, pegar dados de pessoas. Tá? O item 3.3 é plano de coleta de dados. Plano. Então, o que você pretende fazer? Tudo que é plano, você projeta para o futuro. Isso quer dizer que todos os verbos do projeto, e eu vou reforçar, que eu já falei isso em TCC1, todos os verbos do projeto devem estar colocados no futuro, conjugados no futuro. Será feita uma pesquisa, será realizada. Os dados serão coletados. Entende? Então, os instrumentos, as formas de abordagem das pessoas, as reuniões de pesquisa, as observações,
tudo sendo projetadas no futuro. Como se você fosse começar a fazer a coleta lá pelo mês de agosto, setembro em diante, entende? Plano de análise de dados, da mesma forma, como é um plano ainda, você vai dizer, as análises que serão utilizadas, basicamente, perfazem tal, tal e tal tipo de análise. Já vou detalhar isso. O item 3.5, a estruturação do TCC, é muito simples. É você criar um sumário provisório de como seria o teu relatório lá no TCC3. Então, ele é um projeto de sumário, quase, só que sem número de páginas. Quais são os títulos que vai ter o teu trabalho? Desde a capa, folha de rosto, capa, sumário, resumo, tudo que tiver, mas principalmente a partir da introdução até o capítulo 4, que é o capítulo da apresentação e análise de resultados. Tudo. Como você dividir, e aí uma das coisas que mais nos interessa, quais os títulos que você colocará, pretende colocar no capítulo 4. Mas eu preciso seguir exatamente isso? Não, você pode mudar depois. Mas é uma prévia de como você pretende organizar. Né? E por último, o cronograma. O cronograma nada mais é do que você encaixar o passo a passo em datas, em períodos. Eu vou fazer tal pesquisa. Quando ela vai acontecer? Na primeira quinzena, na segunda quinzena de agosto. Tal coisa vai acontecer quando? A observação numa empresa. Isso vai acontecer primeira semana de setembro. Então você vai definir períodos. E também quando você começa a contar o tempo. Quando você começar a coletar dados. Eu vou começar a fazer o cronograma desde o TCC1. Não. O TCC1 já passou, TCC2 vai ter passado já um monte, você vai começar a contar o tempo quando você começar a coletar os dados. Certo? É dali para diante. Então, é ou no final do TCC2, você vai programar então o período do TCC3, ou então, quem pretende coletar já no TCC2, lá por agosto, já começar a coletar, já pode prever a partir daquele mês o tipo de coleta que vai ocorrer. Então, basicamente, eu vou mostrar, tem exemplos aqui também. Tá? Ok? Em resumo, é isso. Agora eu vou pegar cada um dos itens e detalhar um pouco mais. Tá? Item 3.1. A classificação da pesquisa, ela ajuda o leitor a compreender quais são os diferentes métodos, abordagens, procedimentos de coleta que você vai utilizar para encontrar as respostas que você precisa para alcançar os objetivos específicos, alcançar o objetivo geral e responder o problema de pesquisa. Basicamente isso. Então, vocês podem ter diferentes possibilidades descritivas, embora vocês vão se debruçar sobre alguns pontos em comum. Tá? E eu vou mostrar para vocês. Bom, na classificação da pesquisa, você pode classificar a pesquisa de acordo com a natureza da pesquisa. Então, de acordo com a natureza, de acordo com abordagem, de acordo com objetivos da pesquisa e de acordo com procedimentos técnicos. Então, há 4 tópicos, 4 que vocês vão abordar para poder descrever o item 3.1. E vocês podem ver que a redação ela vai ser relativamente simples, mas você deve levar em conta para esse item 3.1 4 subtítulos. Não é subtítulo, é subitens, porque cada item vai estar num parágrafo ou estar num título. A primeira é a classificação quanto à natureza. E, basicamente, nós temos duas grandes categorias de pesquisa quanto à natureza. A pesquisa pode ser ou pesquisa básica ou pesquisa aplicada. A pesquisa básica ou pesquisa pura, que alguns autores dizem, é aquela feita com o intuito de criar novas teorias, conhecimentos novos, construir talvez alguma aplicação de alguma funcionalidade de um produto, mas que vai ser usado no futuro. Eles são extremamente ricos para a gente poder construir conhecimentos novos, avançar na ciência. Algumas, inclusive, pesquisas básicas incorrem em descobertas ao acaso, que nem foram planejadas inicialmente. Né?
O próprio exemplo da penicilina, não sei se vocês já ouviram falar, o antibiótico, ela foi descoberta meio que por acaso. Um pesquisador deixou uma cultura lá com fungos, né, de uma determinada bactéria, e os fungos acabaram, ele esqueceu lá no microscópio, e os fungos acabaram matando, digamos, aquela bactéria. E a partir daí, se criou provavelmente um dos medicamentos mais importantes da história da humanidade, porque salvou muita gente de morrer em função de infecções, enfim, que se tinha que não tinha cura. Isso é pesquisa básica, né? Existe um filme que eu recomendo na Netflix chamado Radioatividade, que conta a história de uma física chamada Marie Curie. Você deve, não sei se alguém já assistiu, mas vocês estudaram, quem sabe, a tabela periódica no ensino médio. Essa Marie Curie, ela descobriu alguns daqueles elementos da tabela periódica. Então, veja a importância, né? E geralmente com pesquisa básica. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente a pesquisa de vocês não vai ser básica. Por quê? Porque os cursos de contábeis, de administração, eles são cursos de ciência, que estão na categoria de ciências sociais aplicadas. Em geral, a nossa atividade é resolver problemas, ou identificar problemas, mas resolver ou identificar problemas. Então, nós somos de uma área de pesquisa aplicada. Tanto que você tem um problema de pesquisa que você vai procurar dar uma resposta. Então, o nosso conhecimento, em geral, ele busca identificar uma aplicação prática. E aí, sim, eu identifico problemas e o meu estudo busca gerar uma solução para aquele problema. Então, ela é focada principalmente em problemas de empresas, de organizações, de pessoas, onde eu identifico esses problemas, gero uma solução e ofereço recomendações e soluções para melhorar aquilo que foi pesquisado. Então, veja, você começa a descrever a tua metodologia no item 3.1. Você pode começar com uma redação mais ou menos assim. Lembre-se que é só um exemplo, não faça exatamente assim. No que diz respeito à classificação da pesquisa quanto à sua natureza, o presente projeto se caracteriza como sendo de uma pesquisa de caráter aplicado, pois, segundo o autor tal, toda e qualquer pesquisa aplicada visa gerar conhecimentos para aplicação prática. Então, você pega um autor que fala sobre o que é pesquisa aplicada e dá um conceito sobre isso. Veja, um parágrafo, resolveu. Mas isso quer dizer, eu já estou dando uma dica. A pesquisa de vocês vai ser de natureza aplicada, geralmente. E você tem que dizer isso e conceituar, pegar autores que falam sobre metodologia, de uma pesquisa aplicada por causa disso, 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 disso. Eu falo da pesquisa básica também? Não precisa. Porque você já vai classificar direto a tua, naquela que é. Eu posso ter 50 classificações, não preciso citar 50. Você vai dizer assim, a minha é isso, a minha pesquisa é assim. Quanto à natureza, a minha pesquisa é aplicada, e ponto. E eu conceituo isso. Então, primeiro parágrafo do item 3.1 já está ok. Outro aspecto que você vai descrever é a pesquisa quanto à sua abordagem. E quanto à abordagem, ela também é limitada. Em geral, a nossa pesquisa pode ser com uma abordagem qualitativa ou uma abordagem quantitativa. Ou ainda, qualitativa e quantitativa. Pode ser as duas. Tá? Quando a minha pesquisa ela é qualitativa? Quando, em geral, eu busco interpretar fenômenos, gerar significados que eu coleto por meio de observação, de entrevistas em profundidade, de bate-papo com as pessoas, onde eu não aplico um questionário de marcar, por exemplo. Eu faço uma entrevista com questões abertas, e as pessoas falam sobre um assunto. Eu entrevisto o dono da empresa, o responsável por um setor, um grupo pequeno de pessoas com questões abertas. Então, essa minha abordagem, ela não pretende quantificar as coisas. Entrevistei 2 pessoas. Um disse uma coisa, a outra disse o contrário. Então, tu não vai usar a interpretação assim, 50% da minha amostra disse isso. Não faz sentido ser quantitativa com uma amostra pequena. Então, abordagens qualitativas, em geral, são para amostras pequenas, ou de uma, por poucas pessoas,
que eu não uso formulários fechados para coleta de dados. Não gero estatísticas, geralmente. Ela é mais de interpretar o que a pessoa falou. Você pode até transcrever o que a pessoa falou e interpretá-lo usa a teoria. Então, toda pesquisa que se utiliza de interpretações suas sobre fatos, ela é de abordagem mais qualitativa, quando você não gera médias, gráficos, coisas assim. Já uma pesquisa quantitativa, o próprio nome já diz, você vai traduzir fenômenos em números. Vai fazer uma pesquisa para avaliar o nível de satisfação. Está falando já em nível, grau de satisfação, está falando em grau. Vai pegar uma pesquisa com questões fechadas, vai aplicar uma amostra grande, vai ver que tantos por cento são do sexo masculino, tantos do sexo feminino, tantos têm tal em faixa etária, tantos tal idade, tantos pensam nisso, tantos por cento daquilo. A média de gastos é tanto. Você está quantificando nesse caso. Então, aqui, em geral, você usa estatística, usa média, mediana, desvio padrão, moda, distribuição de frequência. Quando você vai transformar as coisas em gráficos, em números, em percentuais, aí você está falando em abordagem quantitativa. Então, claro, aí cada um de vocês vai ter uma abordagem, entende? Então, é interessante talvez conversar com os orientadores, mas muitos vão ter uma abordagem mais qualitativa e outros vai ser quantitativo, e alguns vai ter os dois. Porque alguns pode ser que entrevistam o proprietário de uma organização e tal, entrevistam um grupo de 2, 3 pessoas da empresa, mas vai fazer uma pesquisa também com 100 clientes. Opa, então vou ter as duas coisas. Eu vou ter uma amostra pequena, com questões abertas, um bate-papo que eu vou fazer, e eu vou ter uma amostra maior, onde eu vou gerar estatísticas disso. Então, você pode colocar o seguinte: a pesquisa no que diz respeito à abordagem, estou dando um exemplo de texto, tá, gente? A pesquisa no que diz respeito à abordagem, ela terá uma etapa qualitativa, pois dependerá de uma entrevista feita com os gestores e proprietários da organização estudada, onde serão coletadas opiniões e impressões dessas pessoas a respeito de estratégias que elas utilizaram para fazer com que a empresa se desenvolvesse, que ela conta história, coisas assim. Pesquisa de qualitativa, segundo o autor tal, é isso, 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 serve para tal e tal coisa. Lembre-se, sempre tem que conceituar. E essa pesquisa terá uma etapa também quantitativa, pois a partir da entrevista feita com os gestores, será elaborado um questionário estruturado com alternativas fechadas de resposta, onde os dados coletados serão quantificados. Perceberam? Então, você pode ter as duas coisas. Pesquisa quantitativa, segundo o autor tal, é tal coisa. Então, se for as duas, tragam um conceito de cada, pelo menos. Tá? Mas alguns vão ter um tipo de pesquisa só. Alguns vão ser só qualitativo, alguns vão ser só quantitativo, e alguns terão os dois. Então, veja, falamos antes sobre a natureza, que ela vai ser aplicada. Quanto à abordagem, ela vai ser qualitativa ou quantitativa, ou os dois. E quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Alguns vão achar o termo causal ao invés de explicativo. E vocês vão ver que quanto aos objetivos, ela se relaciona com a abordagem. Pesquisa exploratória, o próprio nome diz, ela é usada principalmente quando você vai estudar um assunto que você tem pouco conhecimento a respeito. Então você precisa construir mais familiaridade com o tema. Você precisa fazer estudos bibliográficos, ler bastante, ver artigos, ver estudos de caso, conversar com pessoas a respeito. É a melhor forma que você tem de compreender melhor o estudo. Então vejam, a maioria dos trabalhos vai ter às vezes uma etapa exploratória, que você vai fazer, vai ler artigos, bibliografias sobre isso, vai conversar com pessoas, com o intuito de explorar melhor o assunto. Vou dar um exemplo meio estranho. Digamos que eu tenho um grupo de guris aqui da disciplina de TCC2 que foram contratados pela Johnson & Johnson para fazer uma pesquisa sobre absorvente interno feminino. Vejam, provavelmente se esses guris começarem a fazer um questionário,
eles vão começar a fazer perguntas inadequadas, porque eles não entendem nada de absorvente interno feminino, certo? Eles precisam, antes de fazer uma pesquisa descritiva, por exemplo, quantitativa, conversar com mulheres, saber, porque são elas que usam, e foi um grupo só de pessoas que não entendem disso, só de gurias que foram contratados para fazer a pesquisa. Então, eles fazem uma etapa exploratória. Eles reúnem um grupo de mulheres para discutir quais são as marcas principais disponíveis no mercado, quais são os atributos que elas mais levam em conta, quais são as ocasiões em que se usa mais, quais são as características mais importantes, por que elas são importantes, enfim. O que é indispensável ter nesses produtos, ou seja, eles vão explorar, entendem? Explorar o tema para buscar compreender melhor aquilo que eles vão investigar. Então, é importante que, às vezes, você tenha uma etapa exploratória. Tá? O que pode acontecer é, depois deles fazerem, e ela pode ser só exploratória, pode ser que o teu objetivo de pesquisa seja só esse, entender o que as mulheres pensam, como elas pensam, o que elas mais valorizam, e isso é a pesquisa. Então, você pode ter um objetivo só exploratório. Mas você deve perceber que quando você conversa com as mulheres, a abordagem ela vai ser mais qualitativa, porque aí você não vai quantificar. A qualitativa, a gente quer saber mais o que, por quê, como. Essas são palavras-chave de uma pesquisa qualitativa quanto à abordagem e que tem objetivos exploratórios. O que, como, por quê? São perguntas-chave. Já se a pesquisa é quantitativa, ela vai ter provavelmente um objetivo descritivo. O nome diz descrever características de populações grandes. Então, uma pesquisa de abordagem quantitativa e com objetivo descritivo, a pergunta-chave é quanto? Quanto, e não qual. Quanto? Que nível, que grau, que percentual, que média. Quando você fala em números, você tem uma abordagem quantitativa e o objetivo da pesquisa é descritivo. Tá? Então, quando aplico questionários, faço testes, entrevistas com questões fechadas, observações fechadas, ela é quantitativa. Tá? A observação, sim, a tua pesquisa pode ser por observação. E ela pode ser tanto qualitativa, você observa as pessoas, como é que elas compram no supermercado, por exemplo. Você vai perceber que a maioria das pessoas que entram no supermercado, inclusive vocês, né, já comentamos sobre isso, acho, ela entra no mercado e vai à direita. Entra à direita e faz o caminho no sentido anti-horário. Isso é uma observação qualitativa, não quero contar, mas eu percebi que a maioria faz isso. Você pode tentar entender porque isso acontece depois. Mas ela pode ser quantitativa também, uma observação. Acho que já dei esse exemplo também, mas se você quiser avaliar a eficácia de uma vitrine numa loja, você pode contar quantas pessoas passam na frente da vitrine da loja numa manhã, das que passaram, quantos por cento olhou para a vitrine, das que olharam, quantos por cento pararam na frente da vitrine, das que pararam, quantos por cento entraram na loja, e das que entraram na loja, quantos por cento compraram o produto da vitrine. Veja, isso tornou quantitativo. Porque daí eu estimei quantos por cento. Então, a observação ela pode ser qualitativa, pode ser quantitativa, pode ser exploratória, pode ser descritiva. E a pesquisa explicativa, essa apareceu em pouquíssimos TCCs até agora na história, porque ela é mais difícil de fazer. Mais difícil em que sentido? Ela demora muito e às vezes não dá tempo de fazer durante um TCC. Vocês já ouviram falar em grupo de teste e grupo de controle? Esse é o tipo de pesquisa mais de caráter explicativo. Vou dar um exemplo. Tem um autor chamado Barry Schwartz, ele escreveu um livro, Paradoxo da Escolha. Nesse livro, ele fez um experimento em 2 supermercados. Não sei se eu já falei isso para vocês no TCC1, mas se contei, vale a pena a história de novo. É um bom exemplo de pesquisa explicativa. E nesse caso, ela vai ser de caráter quantitativo, de abordagem quantitativa. Nesses 2 mercados, digamos de tamanho similar, eles pegaram em um mercado e colocaram 6 sabores diferentes de geleia. No outro mercado, como eu disse, de tamanho similar, eles botaram 24 sabores diferentes de geleia.
e fizeram isso como um teste para avaliar qual dos dois mercados vendia mais geleia. Aquele que tinha 6 variedades de sabor ou aquele que tinha 24 sabores diferentes de geleia. Aí vem a pergunta, o que vocês imaginam que vendeu mais geleia? O que tinha 24 sabores, 24 opções diferentes de geleia, ou aquele que tinha 6 opções diferentes de geleia? Qual mercado vendeu mais? Então, já que vocês não respondem, é de crer que quem tem mais opções de geleia venderia mais. Mas não foi o que aconteceu. Por incrível que pareça, o mercado que tinha 6, por isso que é um experimento, ele é explicativo. Um mercado que tinha 6 sabores de geleia vendeu para 26% das pessoas que frequentaram aquele espaço. Acho que é em torno desse percentual. Já os que tinham 24 sabores de geleia vendeu para apenas 6% das pessoas. Nossa, o que explica isso, né? De novo, essa é a explicação. Eles perceberam que quando você, às vezes, dá opções demais para o consumidor, a escolha do consumidor é não escolher. Então, oferecer mais opções no experimento que eles fizeram comprometeu a amostra, comprometeu a venda. E vejam, talvez tenha acontecido com vocês algum dia quando vocês foram assistir Netflix no fim de semana. Netflix tem dezenas, milhares de filmes e séries. E aí você vai assistir uma coisinha na Netflix, aí você abre a Netflix. E quando veja, você passou meia hora e você não escolheu coisa nenhuma ainda para assistir. Já aconteceu com alguém de vocês? Vocês estão lá, zapeando para cima e para baixo na Netflix, e às vezes desligam a TV e não assistem nada. Ou seja, o experimento mostrou que, por isso o paradoxo da escolha, quando você tem muitas opções, nem sempre é bom. Então, quem está em loja, eu tenho muitas marcas diferentes na mesma categoria, eu dificulto a vida das pessoas na escolha. Mas só estou dando um exemplo. Outro exemplo de pesquisa explicativa é aquele feito com medicamentos. Acho que não sei se comentei com vocês no TCC1. Mas, digamos, se cria um medicamento novo, uma droga nova. Como é que você sabe se essa droga é eficiente? O que você faz? Você pega um grupo de teste, é como aconteceu com as vacinas para o Covid. Você pega um grupo de teste e um grupo de controle. Um grupo de teste com 2.000 pessoas e um grupo de controle com outras 2.000 pessoas. O grupo de teste recebe a droga, o medicamento. E o grupo de controle recebe placebo, comprimido de farinha. Claro que ninguém sabe quem está no grupo de teste e quem está no grupo de controle, o pesquisador sabe. Mas a partir dessa pesquisa explicativa, ele consegue avaliar se as pessoas efetivamente melhoraram por causa da ingestão do medicamento ou simplesmente pelo estímulo psicológico de não tomar um remédio. Entende? Então, pesquisas assim são experimentais, são mais complexas. Algumas são mais simples. Por exemplo, uma pesquisa explicativa é teste cego de cerveja, não sei se alguém já fez. É você pedir para as pessoas qual é a sua cerveja preferida e depois você tirar o rótulo da cerveja, servir nos copos e a pessoa tem que tomar e ver se ela acerta. Também uma pesquisa explicativa. Então, ela pode ser da mais simples à mais complexa. Mas a maior parte dos TCCs não são assim, não são explicativos quanto aos objetivos. Então, vejam, se você teve antes lá a pesquisa quanto à natureza, ela foi aplicada. Quanto à abordagem, ela foi qualitativa e quantitativa. Quanto aos objetivos, você pode dizer o seguinte: a pesquisa quanto aos objetivos classifica-se em 2 etapas, ou será realizada em 2 momentos. O primeiro com um objetivo exploratório, que será feito no início do processo de coleta de dados, e segundo o autor tal, a pesquisa exploratória serve para que nós tenhamos maior condições de compreender melhor o problema e torná-lo mais explícito. Né? Então, você vai contar e conceituar, que vai ter uma etapa exploratória para vocês aprenderem mais sobre o objeto do estudo. E, num segundo momento, vai ocorrer uma etapa descritiva, onde, a partir da etapa exploratória, que você tem aprendido com o tema, você vai ter condições de identificar variáveis, perguntas para colocar no questionário, vai elaborar um questionário e vai aplicar uma amostra. E depois vai quantificar as respostas, por isso que ela será descritiva. E, segundo o autor tal, pesquisa descritiva serve para isso.
vão ter que talvez assistir de novo, né, o vídeo. E aí vem a última parte do item 3.1, que é os procedimentos técnicos. Agora bom, você viu que a abordagem é exploratória. Bom, na etapa exploratória, você pode dizer que você vai usar pesquisa bibliográfica para aprender mais sobre o assunto e pesquisa documental, entende? Aqui tem alguns tipos de procedimentos técnicos. A bibliográfica e documental geralmente são de abordagem mais qualitativa e para objetivos exploratórios. Então, claro, você vai dizer pesquisa bibliográfica, segundo o autor tal é tal coisa, pesquisa documental, segundo o autor tal é tal coisa. E ainda você pode fazer uma entrevista em profundidade, que é uma outra abordagem, mas isso eu vou falar mais adiante, que você entrevista um a um, também qualitativo, com questões abertas, vamos bater um papo sobre absorvente interno feminino. Não quero quantificar, quero saber quais são as marcas, como, por quê. Então, esses são procedimentos técnicos da etapa de uma pesquisa exploratória. 98% das pesquisas que saem nos TCCs usam procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, de pesquisa documental, lembra experimental que eu comentei antes, né? Então, vou citar só as principais, que é onde se concentra a maioria. Aquelas que não forem nenhuma dessas, depois eu atendo alunos individualmente. Então, tanto a bibliográfica quanto a documental é de abordagem mais qualitativa e exploratória. Levantamento. Esse é quantitativo e de objetivo descritivo. Você chama survey, o nome técnico de todas aquelas pesquisas que você faz, tipo eleitoral, pesquisa na rua, o pessoal usa como sinônimo pesquisa. É um survey. Você está fazendo um levantamento com questões fechadas. Então, ela é mais quantitativa. Então, você vai ter um formulário para aplicar um questionário. Ela é de abordagem quantitativa e com objetivo descritivo, né? Pesquisa de campo é quando você vai observar, que nem eu dei um exemplo antes, lembra? Você pode ir a campo tanto para aplicar questionário, quanto para observar pessoas comprando no supermercado. Lembra que eu falei antes? Ou ver as pessoas, se elas vão escolher uma vitrine ou não. Então, a pesquisa de campo é vocês indo a campo coletar dados. Pesquisa participante é uma que se usa também, às vezes. O que é uma pesquisa participante? Você está fazendo o teu trabalho na tua empresa, que você trabalha. E você não é só pesquisador, você é um agente ativo no processo de pesquisa. Porque enquanto você coleta dados, você trabalha lá. Então você interage diretamente com as pessoas e constantemente com as pessoas que serão investigadas. Então é legal pesquisa participante, porque daí você está imerso no local. Então é possível que alguns de vocês podem classificar como participante, né? E as outras mais usadas é o estudo de caso, quando você vai, por exemplo, fazer uma análise de custos, né, de contabilidade de custos de uma única empresa. É estudo de caso. Você só vai analisar essa empresa, não vai analisar 10. Vai pegar uma única organização, um único setor. Então você pode classificar, quando você pega isso numa única organização, estou dando um exemplo aqui, né? Pode classificar como estudo de caso. Mas isso vocês podem conversar com os orientadores também. E a observação é um exemplo que eu citei também, que ele também pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo. Item 3.2. Diz respeito ao universo amostral. Só é válido para quando você for coletar informações com pessoas. Você pode fazer um TCC só com pesquisa documental. Então não tem amostra. Agora, sempre que você entrevistar pessoas, você vai ter amostra, você vai ter população, você vai ter sujeitos que vão ser pesquisados. E aí é importante a gente retomar alguns conceitos. População, não confunda com população de uma cidade, de um estado, de um país. População são aquelas pessoas que você tem, que essas pessoas têm as características que você precisa para coletar os dados. As pessoas são passíveis de dar as respostas que você precisa para fazer a coleta de dados. Só que muitas vezes a população ela é grande demais.
porque ela é a população mesmo. Digamos, quer fazer uma análise do comportamento do consumidor em supermercados, praticamente quase a população inteira do teu município faz compra em mercado, tirando crianças e bebês. Então, muitas vezes a população é grande demais, eu não tenho como acessar ela toda. Por quê? Quando eu identifico a população, eu vou escolher de que forma eu vou coletar dados dessa população. E eu tenho, grosso modo, duas formas. Ou eu faço um censo, isso quer dizer que lembra censo demográfico do IBGE, eu tento pesquisar todo mundo, ou eu uso uma amostra. Eu pego um recorte daquela população, coleto dados dessas pessoas. Quando eu uso um, quando eu uso outro? Você pode usar um censo quando a população é controlável. Digamos que você vai fazer uma pesquisa de clima organizacional numa instituição financeira. Sei lá, uma cooperativa de crédito. E essa cooperativa de crédito tem 20 colaboradores. Então, a tua população é 20 pessoas. Aí você pode decidir, bom, eu vou coletar com uma amostra ou tentar fazer um censo. A recomendação é, faça um censo. Tente entrevistar todos, mesmo que nem todos se respondam. Por quê? Porque essas 20 pessoas são acessíveis, é fácil de coletar. Agora, você não conseguiria fazer aquela pesquisa do comportamento do consumidor dos supermercados com toda a população de uma cidade. Nesse caso, quando a população é grande demais, eu tento usar uma amostra. Vou fazer uma pesquisa com a geração Z. Tenho que usar uma amostra. Entende? Porque eu não consigo coletar todas as pessoas da geração Z. Então, isso é uma coisa para você definir. A população, você vai descrever quais são as características das pessoas. Ou seja, se eu vou fazer a pesquisa essa de clima internacional, a população diz respeito a todos os colaboradores que possuem vínculo empregatício com a cooperativa de crédito no período da pesquisa. É essa a população. E você pode contar, bom, serão coletados dados com todos os colaboradores, ou seja, o estudo irá utilizar-se de um censo para a coleta de dados. Ok? Agora, eu posso até dizer, bom, o sujeito participante da pesquisa, então, são as pessoas, é aquilo que eu falei antes, as pessoas que estão com um vínculo empregatício com a empresa. Agora, se eu vou usar uma amostra, digamos, eu vou pesquisar uma população muito grande. E eu não vou conseguir coletar, por exemplo, numa cidade de 100 mil habitantes, todo mundo. Então, eu não vou usar uma amostra que talvez com 300, 400 pessoas eu tenha uma representação muito próxima do que é uma população de 100 mil pessoas. Aí eu tenho que definir que tipo de amostra, eu vou mostrar algumas depois, e quem vai ser pesquisado. Então, sujeitos de pesquisa, lembra que eu usei um exemplo antes? Se você vai pesquisar a geração Z, sujeitos de pesquisa são pessoas que têm entre a idade tal a tal ano, ou seja, entre pessoas que nasceram no ano de 1995 a 2010, essa é a geração Z. Então, você vai especificar que os participantes da pesquisa obrigatoriamente deverão ter entre 14 ou 15 e 20 e tantos anos. Entende? Pessoas de ambos os sexos, de tanto a tantos anos. Esses são os sujeitos da pesquisa. Então, você vai só contar... mas se você vai entrevistar pesquisa qualitativa, quem são os participantes da pesquisa? O proprietário da empresa, que fundou a empresa, o gerente de recursos humanos, o contador, contabilista, você vai identificar quem são as pessoas no item sujeitos da pesquisa. Tá? Então, digamos agora que você não vai fazer um censo, você vai usar uma amostra. Existem dois tipos de amostra. Eu sei que isso pode confundir, mas depois eu vou ajudando a esclarecer. A amostra pode ser probabilística e não probabilística. 90% das pesquisas são não probabilísticas, porque uma amostra probabilística é difícil de controlar. Vou dar um exemplo. A amostra probabilística é aquelas que vocês devem ter ouvido falar na TV, aquelas que têm margem de erro de tantos pontos percentuais para mais ou para menos, certo?
Eu só posso usar margem para mais ou para menos se a amostra for probabilística. Isso quer dizer que uma pessoa que participa de uma pesquisa eleitoral, ela é sorteada. Ela não é escolhida por acaso na rua, é porque ela tem um critério, ela tem que pegar uma pessoa que tenha entre tanto e tantos anos, de tal sexo, que tenha de tal nível de escolaridade e tal nível de renda. E eles pegam pessoas com essas características. Não pegam qualquer um na rua. Então, isso é escolhido ao acaso. Ou ainda, você vai fazer uma pesquisa sobre quadro social numa cooperativa. Organização do quadro social. E você tem 3.000 associados nessa cooperativa e você quer usar uma amostra probabilística. Isso quer dizer que você vai ter que, metaforicamente, botar essas 3.000 pessoas num bingo, sabe, uma bola de bingo, e sortear quem vão ser as 200 que vão participar. Você não pode escolher, quem apareceu na cooperativa vai ser sorteado, isso é aleatório. Não é. Isso é por conveniência, que é não probabilístico. Então, todo o processo, para ser probabilístico, você tem que sortear o participante que vai participar da pesquisa. Se não, ela é uma amostra não probabilística. Ela pode ter sua validade também, é não probabilística, mas você não consegue calcular a margem de erro, para mais ou para menos. Vai entrevistar 400 pessoas que estavam mais acessíveis a você. Tá? Essas são as grandes categorias. E aí tem os tipos de amostragem. Como mais de 90% são não probabilística, eu vou exemplificar quais são os principais tipos de amostra não probabilística. Por exemplo, amostragem por conveniência. Sabe os questionários quando as pessoas abordam as pessoas na rua para serem entrevistados, na frente de um banco, dentro do supermercado? Essas são amostras não probabilísticas por conveniência. Como o próprio nome diz, porque é conveniente para o pesquisador estar num lugar que tem um monte de gente passando. É mais fácil do que eu tiver que sortear alguém na rua, certo? É eu fazer uma pesquisa e vocês já viram que tem nos grupos aí do EAD, surge às vezes um formulário para ser preenchido de pesquisa. Aquilo é não probabilístico por conveniência. Porque não é todo mundo que vai responder. Eu não sorteei ninguém, eu coloquei um link lá. Então, quem estiver disposto a contribuir com a pesquisa, vai lá, enche de respostas, preenche e dá um enviar. Então, vejam, boa parte das pesquisas são não probabilísticas por conveniência. A amostragem por julgamento. Aqui vale a opinião do pesquisador. Se você vai fazer um trabalho sobre análise financeira na perspectiva de profissionais que atuam com isso. Talvez você, ao invés de pegar profissionais de outras áreas, advogados, sei lá, enfermeiros, fisioterapeutas, arquitetos, para entrevistar, é mais provável que pessoas que tenham formação em contabilidade, em ciências contábeis e em administração tenham melhores condições de responder um questionário sobre análise financeira do que pessoas que são formadas em outras áreas. Então, você pode usar a amostra por julgamento. Vai fazer um trabalho sobre moda? Talvez você pegue aquelas pessoas que estão mais estilosas, vestidas na rua, porque você julga que elas possam te dar informações melhores. Então, você pode estabelecer critérios. Veja, não é aleatório. Ou amostragem por cotas. Olha, eu preciso entrevistar 200 pessoas. Então, para equilibrar, vamos pegar 100 mulheres e 100 homens. Essas são cotas. Quando você pega pessoas assim, dentro de um local, por exemplo, nós vamos pegar cotas. Vamos pegar meio-meio, homens e mulheres. Mas não faz nenhum tipo de sorteio. Já as probabilísticas, a diferença principal é que você sorteia. Se você tem 200 para entrevistar, sorteia quem serão os 200. Se ela for estratificada, é tipo essa de cotas. Além de ser, em vez de pegar um sorteio geral, digamos que das 200 pessoas, eu sei que, sei lá, 40% das pessoas que trabalham ou dos associados, 40% dos associados são mulheres e 60% dos associados são homens. Eu quero entrevistar 200 como amostra probabilística. Então, eu estratifico
Desses 200, como eu sei que 60% são homens, 120 questionários eu sorteio entre homens e 80 questionários eu sorteio entre mulheres. Então, é uma forma de estratificar, de fazer em 2 etapas o sorteio. Então, são só um exemplo. Lembre-se, vão pensando sobre isso, mais adiante a gente vai retomar. Vocês vão colocar o que vocês acreditam que é mais adequado para vocês. Então, aqui vocês colocam, apresente pesquisa. Para a etapa exploratória, ela vai usar uma amostra por julgamento, onde serão convidados o proprietário da empresa, o responsável pela contabilidade da empresa e o responsável pela gestão financeira da empresa para falar a respeito dos processos de análise financeira da organização. De novo, vamos para o julgamento. Já na etapa descritiva, será feita uma pesquisa com X% dos associados dessa cooperativa de crédito para verificar as motivações e o quanto eles trabalham com educação financeira na organização familiar. Então, você vai ter uma amostra para abordagem qualitativa e objetivo exploratório, que é por julgamento, e uma amostra para abordagem quantitativa com objetivo descritivo, que é por conveniência. Sim, eu sei, complexo, muita informação, mas essa é uma lógica de organização da amostragem. E você pode estimar aqui quantas pessoas. Como eu disse, se você resolve fazer um censo, bom, considerando que no período tal a empresa tem 18 colaboradores, esses todos serão entrevistados. Veja, no futuro, serão entrevistados na pesquisa. O plano de coleta de dados nada mais é que pegar a classificação do estudo e você dizer como vai acontecer a coleta dos dados. E aí vamos lá. Eu disse que tem uma etapa qualitativa com pesquisa exploratória, que você vai usar, sei lá, pesquisa bibliográfica, documental e entrevista em profundidade com os gestores. Então, no plano de coleta de dados, você vai dizer como você vai fazer a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica será feita a partir dos principais autores que trabalham com a obra, com a temática. Também será feita uma investigação das principais pesquisas feitas em dissertações e teses, dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre o assunto, buscando identificar quais foram os mecanismos e instrumentos utilizados para a pesquisa. E também será feita uma pesquisa qualitativa, uma entrevista em profundidade com o proprietário, com o contador e com o gestor financeiro, com o intuito de descobrir mais a respeito do assunto. A pesquisa qualitativa vai ser feita a partir de um roteiro de entrevista, que será elaborado com questões abertas, onde será agendada a entrevista com cada um desses profissionais, e serão gravadas, e posteriormente você conta em detalhes, vai gravar, transcrever, para identificar quais são as opiniões deles sobre as questões realizadas. Então você conta. Já na etapa descritiva, a coleta de dados se dará por meio de um survey, pois será elaborado um questionário quantitativo com questões fechadas, que serão inseridas no formulário do Google Forms e serão enviadas ao banco de dados de todos os associados da cooperativa de crédito, com o intuito de verificar qual é o comportamento desses no que diz respeito à educação financeira, o planejamento financeiro, coisas assim. Veja, você está contando que tipo de questionário vai usar, que tipo de questão fechada e como você vai enviar. Pode ser por entrevista pessoal, pode ser por telefone, pode ser por formulário eletrônico. Você conta como pretende fazer. Pretende-se fazer com formulário eletrônico, no Google Forms, assim. E aí você contou como ocorre a coleta de dados. Veja, se você classificou bem lá a pesquisa, todos os procedimentos técnicos lá pressupõem que você vai ter que contar na coleta de dados como os dados serão obtidos. E do mesmo jeito é a análise do plano de análise de dados. Se lá você diz que a pesquisa bibliográfica, documental,
sei lá, em entrevista em profundidade, você vai ter que dizer o que você vai fazer com a pesquisa bibliográfica. Você vai comparar as principais teorias, você vai ver as principais descobertas nas dissertações e teses. Pesquisa documental, que eu não falei antes. Você pode pegar uma análise da evolução de associados ao longo dos últimos anos da cooperativa, comparar em quais períodos teve mais pico de associados, se isso tem alguma relação com crises ou coisas assim, análise de dados secundários, né? Pesquisa documental. Já a pesquisa qualitativa, entrevista em profundidade com gestores, você vai transcrever as pesquisas, buscar identificar as principais opiniões, as principais motivações deles separadamente, verificando se existem diferenças de opinião entre eles, já que você coletou dados em momentos separados. Então, você conta como foi a análise de dados da abordagem qualitativa com objetivo exploratório. Aí você conta como vai fazer a análise de dados também da pesquisa com abordagem quantitativa e com objetivos descritivos. Você pode dizer, os dados serão tabulados em planilha eletrônica. Após a tabulação dos dados, serão usadas a distribuição de frequência, cálculo de médias para ver comportamento, e os dados serão representados sob a forma de gráficos e tabelas. Então, você vai contar. Além disso, será feito um cruzamento de dados para verificar se existem diferenças de comportamento entre o sexo dos associados da cooperativa. Então, você vai fazer cruzamento de dados. Você vai contando, sempre trazendo conceitos. Eu vou usar a média. Segundo o autor tal, média tal coisa. Eu vou usar a distribuição de frequência. Segundo o autor tal, distribuição de frequência é isso. Encerrando, então, é até aqui que você entrega, a primeira entrega. É até aqui. Depois, nós vamos falar disso de novo, é até aqui, então, marcamos aqui com o prazo final. Aqui tem exemplos de tipo de análise que mais são usadas, está no material, né? O plano de estruturação do TCC nada mais é do que um sumário provisório, como eu falei, e aqui tem exemplos, né? É como se fosse o TCC, lá o capítulo 1 vai ter introdução, tema, é só os títulos, tá, gente? Aqui, eu peguei um exemplo de um trabalho, né? Trabalho feito sobre fotografia. O referencial teórico vai ser tais subtítulos que vai ter. Metodologia vai ter divisão em tal jeito. E no capítulo 4 eu vou subdividir em 4 subitens. Perfil de empresas, perfil do consumidor, desafios e oportunidades e proposições. Aí vai ter conclusão, referências e apêndices. Então essa é a lógica. E o cronograma, gente, não é para agora ainda, mas já vou falar até para ficar o registro. É você montar um esquema que você vai colocar cada etapa que eu mencionei antes, lembra? Vai fazer pesquisa bibliográfica? Quando vai acontecer? Pesquisa documental? Quando vai acontecer? Entrevista em profundidade? Quando vai acontecer? Elaborar o questionário? Quando? Aplicar o questionário? Quando? Tabular o questionário? Quando? Analisar os dados? Quando? Passo a passo. Ele pode ter esse formato aqui, tá? Por exemplo, aqui eu peguei um exemplo de setembro em diante. Dividir, fazer uma tabelinha, dividir em semanas, e você dizer, para atividade 1, pesquisa bibliográfica, vou fazer na primeira semana de setembro. A pesquisa documental, vou fazer na segunda e terceira semana de setembro. A elaboração do questionário, vou fazer isso, qualitativa, entrevista em profundidade, vou fazer na terceira semana, quarta semana de setembro e na primeira semana de outubro. Então, você pode ir pintando, uma outra forma. Ou outra maneira, é elencar atividades e colocar o período. A pesquisa bibliográfica, atividade 1, aqui atividade 1, 2, 3, é só para explicitar, não precisa colocar assim, vai direto, pesquisa bibliográfica. Vai acontecer de 15 de agosto a 22 de agosto. A documental, de 20 de agosto a 25 de agosto. A entrevista em profundidade, de 25 de agosto a 10 de setembro. Então, você pode colocar dessa maneira também. E, só relembrando, a primeira etapa de avaliação, ela está no plano de ensino para o dia 8 de julho, se não me engano. Tá? Eu estou dando uma semana a mais. Ao invés do 8 de julho, essa primeira tentativa, lembra, você vai entregar tudo. Tudo que tinha no TCC1 fica, capa, folha de rosto, introdução, você já tem sumário agora.
Você vai ter o capítulo 1, então, na introdução, o capítulo 2, que é o referencial teórico já corrigido, agora com a sua versão mais próxima possível da definitiva. E o capítulo 3, a metodologia, um primeiro ensaio, procurando classificar a pesquisa, colocar o universo amostral e sujeitos de pesquisa, o plano de coleta e plano de análise. Eu sei que é muita informação, inclusive eu já extrapolei meu tempo aqui, mas isso, pelo menos, te dá condições de fazer essa primeira tentativa de redação da metodologia. Sobre ela, vou fazer um parecer individual. E aí, sobre as principais descobertas que eu tiver, fragilidades, coisas a melhorar, potencialidades, coisas que ficaram muito boas, eu faço um novo meeting, e nesse meeting eu vou descrever, falar um pouco mais sobre coleta e análise de dados, tá, gente? Vou falar sobre instrumentos e tudo. E aí eu já passo as dicas de como melhorar, tá bom? Em princípio, então, a base para a construção do trabalho é sempre o Unijui, tem até uma edição mais nova, mais recente, peguem essa. E, meus caros, não se assustem, procurem fazer a partir do que vocês compreenderam. Olhem outros TCCs que estão na biblioteca da Unijuí, lá, digital, que estão lá disponíveis para acesso, para ver como é que eles elaboraram a metodologia. Se inspirem em outros trabalhos, mas, sobretudo, se desafiem a fazer o seu. Façam o seu capítulo de metodologia, o seu capítulo referencial teórico, e procurem trazer para essa primeira versão do TCC2, minimamente aquilo que vocês acreditam que é a melhor classificação possível do seu estudo. Tá bom, gente? Lembre-se, nós estamos sempre à disposição, os orientadores também, mas antes de chamar direto o orientador, tente fazer um ensaio. Olha, professor, professora, eu acho que minha pesquisa quanto à natureza é isso, quanto à abordagem é isso, só em tópicos. Quanto aos objetivos é isso, procedimento técnico é isso, isso, isso. É por aqui? Se eles disser ok, comecem a escrever. Se eles disser, acho que ajusta aqui e aqui, você já pode ir melhorando isso. Tá? Mas façam primeiro uma tentativa de fazer esse processo em tópicos curtos, pelo menos para minimamente apresentar os orientadores. Com base nesse parecer inicial do orientador, você já tem mais convicção de trilhar esse caminho com menos chance de ter que refazer o trabalho depois. Tá? Gente, então, abro um espaço ainda para perguntas. Estamos aqui finalizando, até 1h30 que eu posso usar, então eu usei 1h20 por enquanto. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento, gente, fiquem à vontade, aproveitem. Tá? Se não, se ficou muita coisa agora, você tem que digerir isso melhor, fiquem à vontade para fazer essas perguntas quando acharem mais adequado individualmente. Vocês têm o meu contato, eu acho, tem o Moodle, tem e-mail, e vocês podem me procurar sempre que julgarem necessário, tá bom? Bom trabalho, gente, bom TCC2, e vamos fazer o possível e dar todo o suporte para que vocês possam ter um belíssimo trabalho ao final de todo esse processo, de toda essa jornada aí de formação superior, tá bom? Um abraço, até mais, Marcelo, tudo de bom. Obrigado por estarem aqui nessa noite chuvosa. Isso, boa noite. Até mais, Sibeli, tudo de bom para ti também, tá? Valeu. Eu também, obrigada. Tchau, Márcia, tudo de bom. Vou interromper a gravação e ótima semana para vocês.